neste mês de outubro de 2020, em que a nossa Casa Espírita comemora seus 105 anos de existência, aqui estamos para homenagear. E o tema que escolhemos para esta data é Jesus e o Espiritismo. Foi muito comum nos tempos de dantes, hoje bem menos, mas ainda questiona-se aqueles que desconhecem a doutrina que os benfeitores espirituais trouxeram para a nossa humanidade a respeito se o Espiritismo é cristão ou não é do Cristo. Portanto, alguns princípios fundamentais da doutrina dos Espíritos que aqui nós vamos comparar com aquilo que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, as nossas considerações a respeito deste assunto. Os princípios fundamentais da doutrina dos Espíritos em primeiro lugar, Deus; em segundo lugar, a comunicabilidade dos Espíritos; a imortalidade da alma; a pluralidade das existências; pluralidade dos mundos habitados; e por último, vivência dos ensinamentos de Jesus. Referimos que aqui nós vamos dar algumas pinceladas neste assunto, porque é muito amplo esta doutrina que nós abraçamos. Deus é o princípio, podemos dizer assim, o objetivo principal de todas as religiões. Todas ensinam sobre Deus. Já aprendemos com Moisés na primeira revelação divina, a revelação do Deus único. No entanto, aprendemos naquele tempo que Deus era aquele Senhor enérgico que castigava, que punia. Até hoje ainda é comum as pessoas, muitas delas, temerem a Deus. Mais tarde, com a vinda de Jesus, Jesus veio revelar para nós que Deus é Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que ampara a todas as suas criaturas. No entanto, quando Jesus partiu, prometeu que mandaria outro Consolador para revelar novas coisas e relembrar tudo o que ele tinha ensinado. No entanto, o Espiritismo é bastante novo ainda na história da humanidade. Em 1857 surge a primeira obra codificada por Allan Kardec. No entanto, Allan Kardec pergunta na primeira questão que nós vemos no Livro dos Espíritos, editado nesta data, que a referência sobre Deus pergunta-se: que é Deus? E os benfeitores espirituais respondem: a inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Vemos aí a diferença do questionamento a respeito de Deus. Quando nós perguntamos quem é Deus, nós estamos de alguma maneira formulando uma imagem, algo que nós já estamos assim reverenciando ou mais difícil de nós entendermos. Quando se fala assim essa questão, nós vemos a amplitude desse Deus que Jesus já deixou bastante claro em grande parte, mas que hoje nós, mais amadurecidos, temos a possibilidade de compreender mais e melhor. A imortalidade da alma.
é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Será que Jesus falou algo a respeito da imortalidade? Claro que sim. Todos os seus ensinamentos se referiam principalmente à vida futura. Ele disse com bastante clareza: meu reino não é deste mundo. Aí já vemos que existe algo além do mundo em que nós habitamos. No entanto, hoje, o Espiritismo deixa ainda muito mais claro a respeito desta imortalidade. É comum muitas pessoas dizer, se referirem, mas ninguém veio, ninguém voltou para nos contar como é do lado de lá. Nós, na doutrina espírita, podemos dizer que somos privilegiados a respeito deste assunto. Aliás, a espiritualidade nunca deixou de se comunicar com os encarnados. É muito antigo a história das manifestações de espíritos em todas as épocas da humanidade. E perguntamos nós, que Deus seria esse proibir que aqueles que estão do outro lado da vida viessem ter conosco aqui encarnados? Então temos a certeza absoluta que a vida continua, que a vida é plena, que a vida é a imortalidade do Espírito. Quando se refere em vida eterna ou vida contínua, muitas vezes imaginamos que para viver a vida eterna é necessário que nós passe para o outro lado da vida. No entanto, aprendemos que essa eternidade, essa continuidade é perene. Ora estamos no plano espiritual, ora estamos no mundo físico. Então, temos essa certeza absoluta de que aqueles que já passaram para o outro lado podem vir estar em contato com nós aqui no mundo físico. Sobre a pluralidade, sobre ainda a comunicabilidade dos espíritos, temos duas passagens que nos deixam muito claro esta possibilidade de os espíritos se comunicarem. Outros também dizem, mas Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. Outro item também bastante importante, se Moisés proibiu, é que realmente existiu. E se Moisés proibiu também por outra razão, outro motivo, é que as pessoas abusavam dos que partiram para o outro lado, indagavam sobre os mais quesitos da vida, perguntavam, interrogavam os espíritos. Mas vamos ao que Jesus exemplificou a respeito disso. Certa ocasião levou 2 de seus discípulos para orar no Monte Tabor, e lá houve praticamente um trabalho espiritual, um trabalho mediúnico, podemos dizer, onde esses discípulos de Jesus tiveram a aventura de enxergar Jesus no seu resplendor espiritual. E narra o fato que Jesus tornou-se assim iluminado, que as suas vestes brilhavam como o sol, e apareceram os espíritos de Moisés e de Elias, e estes conversavam com Jesus. Então esses discípulos ficaram maravilhados. Após a descida deste lugar, indagaram o mestre Jesus: mas por que dizem os judeus que é necessário que Elias volte primeiro? Ao qual Jesus redarguiu: em verdade, Elias já veio e não reconheceram, fizeram dele o que bem entenderam, assim também farão com o Filho do Homem. Então, os discípulos entenderam de que era de João Batista que Jesus se referia.
E nessa ocasião, João Batista já tinha partido para o mundo espiritual, só que assumiu a postura de Elias naquela encarnação muito antes. Aí foi uma prova bastante contundente da reencarnação. Temos também outra passagem que narra da comunicabilidade dos Espíritos, que aconteceu 50 dias depois da paixão de Cristo, que é o dia de Pentecostes, em que os discípulos reunidos e a população que estava presente pôde observar que línguas de fogo baixavam do mundo espiritual entre os discípulos, aos quais receberam, por exemplo, podemos dizer assim, o dom do Espírito Santo, onde eles falavam, propagavam os ensinamentos, onde ali existia pessoas das mais diversas nacionalidades e cada qual escutava na voz da sua linguagem. Então foi um trabalho muito significativo, muito extraordinário para aquela época. Ficou registrado na história aquele trabalho. Pluralidade das existências, a reencarnação. Consideramos assim uma das pedras fundamentais da doutrina dos Espíritos. Dizemos também que a reencarnação não é obra do Espiritismo. Ela é tão antiga quanto o ser humano, porque quer queiramos ou não, é a realidade, é uma lei divina, uma lei natural, a reencarnação. Como já falamos, naquela passagem de João Batista e Elias, já Jesus deixou bastante claro, porque João foi conhecido criança, então não poderia ser Elias ressuscitado, mas Elias reencarnado num novo corpo, com outra missão de anunciar a vinda deste que seria o Senhor da terra, o enviado de Deus, e que os discípulos reconheceram que realmente era aquele que eles viram, que viram em seu resplendor espiritual. Mas ainda sobre a reencarnação também ficou mais claro ainda naquela outra passagem em que Nicodemos, senador da lei, também tinha curiosidade de conhecer este Jesus, de que muitas pessoas falavam dos prodígios que realizavam. Mas Nicodemos, como doutor da lei, ele não queria também aparecer muito, foi na calada da noite ter com Jesus, onde teve um prolongado diálogo, em que Jesus disse ser necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nicodemos, no entanto, redarguiu: pode um homem já velho, porventura, entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus respondeu: és mestre em Israel e desconhece estas coisas? No entanto, te declaro que é necessário nascer de novo. Uma prova muito real que nós precisamos de muitas existências para ver este reino, porque necessitamos de evoluir, desenvolver virtudes, ter conhecimentos. Aliás, o ver Deus é muito mais sentir do que enxergar. É sentir essa presença de Deus em tudo que vemos ao nosso redor, porque na realidade Deus está presente em tudo. Deus mora, habita em nossos corações. O que precisamos é desenvolver esse Deus interior que mora em cada um de nós.
porque ao sermos criados, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, isto é, em espírito, não em matéria. A matéria é passageira, é necessária para nós, mas são as oportunidades que nós temos nas diversas existências para irmos crescendo a caminho desse Deus, para se aproximarmos cada vez mais e mais de Deus. Pluralidade de mundos habitados. Será que Jesus falou algo a respeito de outros mundos? Claro que sim, quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. A não ser assim, eu já vou teria dito, pois me vou preparar o lugar. Quando tiver preparado o lugar, voltarei para levar comigo, para que onde quer que eu esteja, vós também estejais. Vemos aí que Jesus estava se referindo o que hoje a ciência vem comprovar categoricamente: nos milhões de mundos que existem nesse universo infinito, que no tempo que Jesus esteve aqui entre nós, ainda era considerado a Terra como o centro do universo, como tudo que se conhecia, considerando-se que o céu era acima das nuvens, onde habitava Deus e os anjos, e abaixo da terra o lugar oposto, o lugar de sofrimento que a humanidade considerava. Então vemos que tudo se organiza da melhor maneira possível, e à medida que nós vamos evoluindo, a espiritualidade vai nos revelando novas coisas. Hoje podemos dizer, ou seja, a espiritualidade nos afirma que a doutrina dos Espíritos é a terceira revelação divina que vem trazer para a nossa humanidade novos conhecimentos e relembrar tudo aquilo que Jesus nos trouxe já há 2000 anos atrás. Se vem relembrar, é o que ele disse, foi em partes esquecido ou mal interpretado, mal compreendido. A doutrina espírita, portanto, não tem sacerdócio organizado, não se baseia em indivíduo encarnado assim nenhum. Kardec, ele mesmo se considera que ele foi um instrumento, aliás, um dos espíritos mais evoluídos que reencarnou com essa possibilidade, essa missão de organizar num corpo de doutrina aquilo que a espiritualidade superior trouxe para todos nós, sobre a coordenação de Jesus, o nosso mestre maior, aqueles espíritos que já tinham se integrado em matéria evolutiva a Jesus, que forma a grande falange do espírito de verdade, traz essa doutrina, que não é privilégio para nós espíritas que frequentamos a casa espírita, vem para toda a nossa humanidade. E nesse sentido, eu convoco a todas as pessoas para buscarem esses conhecimentos. Não ser assim necessário, não é necessário mudar de suas crenças, mas aumentar esses conhecimentos que está aí em nossas mãos. É muito novo os preceitos espíritas em comparação às outras revelações, mas é de suma importância, ajuda muito em nossa evolução espiritual, porque os conhecimentos e as virtudes, nós sempre dizemos, os benfeitores dizem, que é propriedade da alma, ninguém tira de nós. Dizemos mais que a bondade e a sabedoria
são as duas asas para a nossa redenção espiritual. O Espiritismo é uma doutrina, podemos dizer assim, que ela não proíbe nada, é baseado também na lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio é uma lei dada por Deus a todas as criaturas. Desde a sua criação nós temos esta liberdade. Então não tem por que o ser humano proibir algo, se Deus, que é a suprema bondade, dá esta liberdade às criaturas. O Espiritismo também se baseia em diversas outras colocações. É uma doutrina de evolução. O próprio Allan Kardec diz para nós que se algum dia a ciência provar o contrário daquilo que os Espíritos trouxeram nesta revelação, fiquemos com a ciência naquele ponto e deixemos de lado o que os Espíritos disseram a nós. Kardec, em sua inteligência, compreendeu desde o início que, sendo os desencarnados, os espíritos do outro lado da vida, os mesmos homens que aqui viveram, então ele reconheceu que os conhecimentos eram limitados. Nós muitas vezes imaginamos que aqueles que partiram da Terra para outro plano têm conhecimento de tudo. Não, esses conhecimentos é de acordo com os esforços que cada um emprega para ir aprimorando, conhecendo cada vez mais. E neste sentido é que vemos a importância de conhecer cada vez mais e melhor esses ensinamentos. Também nos ensinamentos do Espírito de Verdade, tem uma colocação que deixou bastante clara, quando o Espírito de Verdade diz para nós: amai vós, eis o primeiro ensinamento, instruí vós, eis o segundo, colocando o amor acima de todas as coisas, mas os conhecimentos também em seguida. Numa outra questão também endereçada aos benfeitores espirituais, foi perguntado: em que consiste a felicidade plena dos espíritos? E os benfeitores responderam: em conhecer todas as coisas e vivenciar o amor. Também na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que a espiritualidade pode trazer à nossa humanidade para nós servir de guia e modelo? Os benfeitores responderam: Jesus. E é nesse sentido que temos Jesus como diretriz segura para nortearmos nossos passos nessa trajetória evolutiva. Ele mesmo nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto é, ninguém vai a Deus sem ser através dos ensinamentos de Jesus. Em que consistem esses ensinamentos? Na divina lei do amor. E a doutrina espírita tem também como bandeira: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor vivenciado, o amor em ação. As obras fundamentais da doutrina dos Espíritos podemos dizer assim, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos.
porque é a primeira obra que surgiu. Kardec, esse espírito missionário, recebia mensagens do mundo espiritual de todos os países, porque é interessante nós analisarmos, surgiu em diversos lugares. Então ele recebia cadernos cheios de comunicações, de ensinamentos, os quais ele tinha o trabalho de pesquisar, analisar e depois ir organizando em livros. E ele viveu praticamente, depois que teve conhecimento disso aí, em 1854, desencarnou em 1869, 15 anos de trabalho árduo, dia e noite, ele trabalhando para organizar tudo isto. E então, auxiliado, é claro, pelos benfeitores espirituais que sempre o assistiam. E então, nas 1019 questões desta obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, nós encontramos ali resposta para as mais diversas indagações humanas, que às vezes não encontramos em lugar nenhum, em teoria nenhuma que nos oriente tanto a respeito daquilo que precisamos saber, conhecer. A segunda obra da codificação é o Livro dos Médiuns, principalmente porque o Espiritismo surgiu através da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos. E então, nesta obra, é um manual prático para todos aqueles que desejam se inteirar de como trabalhar servindo ao mundo espiritual e à nossa humanidade. Temos esse manual como um guia seguro para todos nós. Ainda se referindo ao que a gente falou já bem no início, se Moisés proibiu a comunicabilidade dos espíritos, também hoje a doutrina dos espíritos recomenda que não é necessário, não é importante nós estar invocando espíritos, porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. O que é importante nós até evocarmos diariamente é o nosso anjo de guarda para nos proteger, nos amparar. Que todos nós temos esse espírito protetor desde que nascemos, e ele nos orienta, nos assiste em todas as nossas necessidades. Não se manifesta claramente para nós, porque sabemos que nós temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pelas nossas ações aqui na terra. Se alguém aparecesse para nós, guiando e orientando, nós ia confiar demais nessa proteção e deixar de exercitar as nossas inúmeras possibilidades que temos de agir na vida dentro desta liberdade que leva nós a sermos responsáveis por aquilo que nós praticamos no dia a dia. Jesus também foi bastante claro quando nos diz que a cada qual segundo as suas obras. A terceira obra desse Pentateuco kardeciano, que são 5 obras, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que dizemos Evangelho segundo o Espiritismo? Porque no Evangelho nós encontramos os ensinamentos de Jesus acrescentados das mensagens trazidas, como já falamos há pouco, daqueles que se integraram no Cristo, que têm conhecimentos superiores e trazem para nós, aclarando mais estes ensinamentos que hoje não deixa dúvida nenhuma sobre ensinamentos morais que nós precisamos saber, aprender e vivenciar, é de uma clareza incomparável. Então, esta obra, podemos dizer
que deve ser a base da nossa vivência no dia a dia, é os ensinamentos de Jesus. Não existe outra diretriz mais segura do que nortearmos nossos passos naquilo que Jesus exemplificou para nós. Outra obra extraordinária que nós vemos em seguida, a quarta obra, é o céu e o inferno, ou a justiça, ou justiça divina. Esta obra também é extraordinária para aqueles que desejam conhecer a respeito do mundo espiritual. É comum as pessoas dizerem: ninguém voltou para contar. Nesta obra nós vemos lá inseridas comunicações de espíritos de todas as categorias que vêm dar o seu testemunho conforme viveram aqui na terra, aquilo que encontraram e trazem para nós com clareza nesta obra que Allan Kardec deixou para todos nós. A quinta obra é a Gênese, uma das obras mais científicas da doutrina espírita, mas também que traz tantos e tantos ensinamentos sobre a formação da terra, a origem de tudo que nós conhecemos. E então são as principais obras da doutrina que nós abraçamos. Além disso, depois vem as obras subsidiárias, que são inúmeras, recebidas por diversos médiuns de todos os países, e nós conhecemos aqui no Brasil tantos e tantos que escreveram mensagens, ensinamentos que os benfeitores espirituais trazem para nós. Agora, afirmando mais uma vez que aquelas obras, aqueles ensinamentos que fugirem desses princípios fundamentais, não é espiritismo. Pode sim ampliar, crescer, aclarar cada vez mais e mais, mas se fugir desses princípios, não é obra do espiritismo. Convocamos mais uma vez todos aqueles que desejarem conhecer essas preciosidades desta doutrina magnífica. Tenham oportunidade, principalmente hoje, que os avanços científicos, tecnológicos, a informática hoje, temos tantos e tantos benefícios que facilitam esses conhecimentos, que de dentro de nossas casas, nossos lares, podemos acessar e estar aprendendo, estar acumulando, acrescentando conhecimentos que só farão bem para a nossa evolução cada vez mais e melhor. Lembrando sempre que é necessário também a vivência daquilo que conhecemos. E finalizando nesses momentos a nossa fala, no dia de hoje, nós queremos ainda recitar uma prece intitulada Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcelos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Que se cumpra o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento.
Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal de igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor, e que assim seja.